Oi gente, tudo bem? Eu sou o Enzo e eu sou estudante da ITEC José Mendes no primeiro ano do curso de ETIM de Administração. Eu vim falar agora sobre o quinhentismo, o barroco e o arcadismo ao lado da Ana Beatriz de Aquino, a Camille Gaioski Ferreira, a Heloísa Gervásio de Oliveira, a Gabriela Silva Brito e a Isabelle Gonzalez Coleto. Espero que gostem do trabalho e vamos lá! Bom, falando sobre o momento histórico, o quinhentismo se passa no século XVI e o nome quinhentismo vem diretamente dos anos de 1500, época que o Brasil foi colonizado por Portugal. Vale ressaltar que tudo que foi escrito no quinhentismo é uma perspectiva portuguesa do Brasil e quando o Brasil começou a ser citado na literatura. Uma forma de simplificar a literatura de informação é dizendo que ela tem como função descrever e detalhar a vista das novas terras descobertas. É assim que o Pero Vaz de Caminha fez na sua carta, que foi, inclusive, a primeira obra escrita em território nacional, que tinha como função falar do Brasil à primeira vista. Agora, falando sobre as principais obras da produção literária do Brasil Colônia, temos a Carta de Pero Vaz de Caminha, que sem dúvida é a mais famosa e a principal, já que foi a primeira carta escrita em território nacional, o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, de Pero Magalhães de Gândavo, de 1576, a Narrativa Epistolar e os Tratados de Terra e da Gente do Brasil, do jesuíta Fernão de Cardim, de 1583, o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, de 1587, a Viagem à Terra do Brasil, de Jean Larry, de 1578, os Diálogos da Grandeza do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão, de 1618, Eras de Navegação, de Pero Lopes de Souza, de 1530. Essas são algumas das principais obras encontradas no período do Brasil Colônia. A literatura de catequese. A literatura de catequese se tratava da conversão dos índios para a cultura do homem branco, ou seja, fazer com que os índios fossem catequizados à religião e à cultura do cristianismo, predominante em Portugal. A literatura de catequese vigorou no ano de 1549 até o ano de 1601. As principais características é a literatura de caráter documental e religioso, crônicas, histórias de viagem, teatro pedagógico e poesia didática. Textos informativos e descritivos, linguagem simples, temas cotidianos e religiosos pautados na fundamentação religiosa cristã. Padre José de Anchieta. O padre José de Anchieta foi o jesuíta e missionário mais relevante para a literatura de catequese, além de ser o precursor do teatro das terras brasileiras. Até hoje é um dos missionários mais conhecidos da catequização dos índios, tanto que foi um dos fundadores das cidades brasileiras de São Paulo e Rio de Janeiro. Esses jesuítas eram missionários da Campanha de Jesus, cujo objetivo maior era recuperar o poder e prestígio da Igreja, perdido em virtude da Reforma Protestante. Nos aspectos literários propriamente ditos, considera-se como a parte mais significativa aquela referente aos textos jesuíticos, cuja a intenção se afirmar como pedagogia e moralizante, destinadas, portanto, à autoria de ninguém menos que José de Anchieta. Essas produções foram caracterizadas de formas de poemas ou peças teatrais. O padre viveu até os 63 anos, nasceu em 19 de março de 1534, na Espanha, vindo a falecer em 9 de junho de 1597, no estado do Brasil, Império Português. Um dos fundadores das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Padre Manuel de Nóbrega. O padre Manuel de Nóbrega chegou ao Brasil em 1549, sendo o primeiro missionário a chefiar a primeira missão jesuíta à América. Primeiros núcleos dos jesuítas no Brasil. Manuel de Nóbrega e os demais padres que vieram com ele iniciam um trabalho de catequese dos índios e, ao mesmo tempo, tentam os protegê-los dos colonos. Aos poucos, Nóbrega vai conquistando a confiança e impondo regras de conduta, mas sem obrigar o índio a transformar seus hábitos do dia para a noite. E isso criou desavenças entre o bispo e o padre.
O bispo queria que os índios se comportassem como europeus e o padre achava que os índios deveriam se comportar como cristãos, sem que deixasse todos os seus costumes. Fundação da Vila de São Paulo. A construção de uma barracação da Taipa, junto com a aldeia dos índios, deu-se no dia 24 de janeiro. No dia 25 de janeiro de 1554, dia da conversão do apóstolo São Paulo ao cristianismo, celebrou-se a primeira missa. Nascia então a Vila São Paulo. No mesmo ano, por instrução de Manuel de Nóbrega, José de Anchieta e outros 12 missionários, fundaram o Colégio de São Paulo da Piratininga. O padre jesuíta viveu até os 53, nasceu em 18 de outubro de 1517 em Portugal e faleceu em 18 de outubro de 1570 no Rio de Janeiro. Barroco no Brasil e o seu momento histórico. O barroco no Brasil está associado a obras produzidas no período de 1601 a 1768. O estilo chegou ao país após seu surgimento na Europa no século XVI e teve como marcas históricas a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. A estética barroca passou a influenciar artistas no território brasileiro. Neste período, Salvador e Recife eram os principais centros urbanos. A capital, Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro e, com isso, o número de habitantes aumentou consideravelmente no país, pois a economia do país era baseada na exploração de cana-de-açúcar, concentrada no Nordeste. Ainda não havia uma ideia de Brasil como nação. A identidade do país estava em construção. A principal influência cultural era portuguesa. Desta maneira, a religiosidade cristã ditava o comportamento das pessoas da época, comandadas pela Igreja Católica. A arte barroca mineira começou a surgir com Aleijadinho na escultura e arquitetura e o mestre Ataide na pintura. Barroco em Portugal e o seu momento histórico. O barroco em Portugal teve início em 1580, ano da morte de Luís de Camões, um dos maiores escritores clássicos de língua portuguesa. O barroco em Portugal inicia-se durante o período de colonização do Brasil e de diversos conflitos com os holandeses. Eles tentavam conquistar parte do território que estava sob domínio português. Além disso, o surgimento da União Ibérica, diversos conflitos com a Espanha e a Guerra de Restauração enfraqueciam ainda mais o país. Esses fatores foram essenciais para o surgimento de uma grande crise econômica, política e social no país. Podemos dizer que o Barroco foi um momento de transição, onde diversas descobertas científicas incitaram muitas dúvidas, sobretudo no campo religioso. Diante disso, surge um período de perseguição religiosa, ao mesmo tempo que o humanismo renascentista inaugura uma nova era, a Idade Moderna. Linguagem. A linguagem do Barroco é provocadora e rebelde. Ela retrata a inquietação, a contradição do homem e seu conflito do corpo e da alma, da razão e da fé. Ela apresenta uma grande quantidade de figuras de linguagem e também apresenta jogos de ideias e de palavras. As figuras de linguagem são particularmente exploradas nas escolas literárias do Barroco, que predominou no século XVII. A linguagem do Barroco apresenta diferentes tipos de linguagem, cada uma delas com características diferentes. Os autores aplicavam as figuras de linguagem para prender e chamar a atenção dos leitores. As principais figuras de estilo empregadas à linguagem do Barroco são metáfora, antítese, paradoxo, hipérbole, prosopopeia e anacoluto. Características. Além do tensionamento entre antropocentrismo e teocentrismo, que marca o estilo literário, o Barroco em Portugal teve como características exagero e minúcia nos detalhes, temática religiosa e profana, dualidade e complexidade, uso de figura de linguagem, contrastes e conflitos, teocentrismo versus antropocentrismo, cultismo e conceptismo, dualismo. O homem barroco era cheio de conflitos e tentava equilibrar as forças contrárias presentes em sua vida.
como fé versus razão, Deus versus diabo, religioso versus profano, corpo versus almas, entre outros. Fugacidade. Na concepção barroca, a vida e tudo o que perpassa por ela é instável. O mundo, as coisas e as pessoas mudam. Feísmo. O barroco em Portugal teve uma grande atração pelo trágico, em rompimento ao equilíbrio clássico. Nas obras é comum a retração de cenas cruéis, dolorosas e grotescas. Pessimismo. A noção de instabilidade da vida conduz frequentemente à ideia de morte. O homem barroco é cheio de incertezas e descantado com a vida. Padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa, Portugal, em 6 de fevereiro de 1608. Filho de família sem posses, veio para o Brasil em 1615. Em Salvador estudou em um colégio de jesuítas e entrou para a Companhia de Jesus em 1623. Exerceu carreira diplomática em Lisboa em 1641 e ficou amigo de Dom João IV, mas também conseguiu inimigos em Portugal por defender os judeus. Então voltou ao Brasil, porém perseguido por condenar a escravidão dos índios. Retornou a Portugal em 1661, onde foi condenado pela Inquisição por heresia, mas perdoado em 1669. A partir de então viveu por um tempo em Roma, depois novamente em Portugal e por fim voltou ao Brasil em 1681, onde morreu em Salvador no dia 18 de julho de 1697. A obra mais conhecida de Padre Antônio Vieira é Sermões, 1679. Esse livro é o primeiro volume, pois o padre tinha intenção de publicar outros 12, como bem explícita no prólogo ao leitor. Assim, essa obra contém apenas 15 dos seus inúmeros sermões. Sermão da 60ª. Gregório de Matos. Nascido em Salvador no dia 20 de dezembro de 1636, Gregório de Matos foi um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil. Sua obra reúne mais de 700 textos de poemas líricos, satíricos, eróticos e religiosos. Parte de suas poesias ironizava diversos aspectos da sociedade, e por isso ficou conhecido como Boca do Inferno. No Brasil, estudou em um colégio de jesuítas e mais tarde estudou na Universidade de Coimbra, em Portugal. Formado em Direito, trabalhou como curador de órfãos e juiz criminal, mas voltou à Bahia para assumir os cargos de vigário-geral e de tesoureiro-mor da Sé. Em 1694, foi deportado para Angola. Mais tarde, obteve permissão para voltar ao Brasil, mas não à Bahia, e morreu em Recife, em 26 de novembro de 1696, ou 1695. Obras. O poeta produziu poesia lírico-filosófica, sacra e satírica, mas sua principal obra é A Boca do Inferno. Arcadismo no Brasil. Momento histórico. O arcadismo no Brasil ocorreu por volta do século XVII, em 1768. Essa escola literária ocorreu no mesmo tempo em que houve o período da mineração no Brasil colônia. Também é marcado pelo iluminismo e pelo avanço técnico e tecnológico que produziram a industrialização e o êxodo rural. Arcadismo em Portugal. Momento histórico. Teve início oficialmente em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana. Nesta época, Portugal passava pelo período final de sua reconstrução econômica, política e cultural, e o país foi tomado por um clima de renovação. Havia como princípio acabar com os exageros, o rebuscamento e a extravagâncias marcado pelo barroco, reforçando a uma literatura simples. Principais autores portugueses: Manuel Maria Barbosa do Bocage, Antônio Diniz da Cruz e Silva, Correia Garção e Francisco José Freire, Cândido Lusitano. Uma das frases presentes na composição do arcadismo em Portugal era "corta o inútil", em referência à inutilidade da religiosidade que o barroco pregava. Linguagem. A linguagem no arcadismo era bem objetiva. Os artistas costumavam usar uma linguagem mais simples e literal, sem metáforas, figuras de linguagem ou expressões rebuscadas. O arcadismo ficou marcado por romper as ideias barrocas e valorizar a natureza e o estilo de vida no campo. Esse movimento literário representou os anseios da vida burguesa, em que os poetas costumavam criticar e desprezar a vida das grandes cidades. Características. O arcadismo tinha grandes influências latinas, gregas e renascentistas. Muitas ideias iluministas exaltando a natureza. Buscas pela simplicidade e racionalidade. Linguagem simples. Objetividade. A ideia de aproveitar o dia e viver o momento com grande intensidade. Carpe diem. Nativismo. Referências à terra e ao mundo cultural. Crítica à vida nos centros urbanos. Retomada dos valores clássicos, temas simples como amor, vida, casamento e paisagem. Bocage e obra. O
poeta Boccaccio nasceu em Setúbal no dia 15 de setembro de 1765. Ele foi um dos poetas mais influentes portugueses. Faleceu em Lisboa no dia 21 de dezembro de 1805, por conta de um aneurisma. As suas obras eram repletas de lirismo, erotismo, individualismo e sátiras, com uma linguagem neoclássica. Ele abordava temas da mitologia clássica, pastores e bucólicos. Ele também já realizou algumas traduções e escreveu poesias eróticas, burlescas e satíricas, entre outras. Algumas de suas obras são Morte de D. Ignes de Castro, O Triunfo da Religião, A Pavorosa Ilusão, A Virtude Laureana, Elégia, Convite a Marília, Improvisos de Boccaccio, Idílios Marítimos e Mágoas Amorosas de Eumano. Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga nasceu em 11 de agosto de 1744, em Miragaia, no distrito do Porto, em Portugal. Ele apaixonou-se por uma brasileira, chamada Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, também conhecida como Pastora Marília. Ela foi também inspiração de sua obra mais importante, Marília de Dirceu. Ele foi preso por 3 anos no Rio de Janeiro, por estar envolvido na Inconfidência Mineira, e por conta disso não pôde se casar com sua amada Maria Doroteia. Suas obras mais importantes e destacadas são Marília de Dirceu, de 1792, e Cartas Chilenas, de 1863. Cláudio Manuel de Costa. Nascido em Minas Gerais, foi responsável por fundar uma Arcádia chamada Colônia Ultramarina, na cidade de Vila Rica, sendo considerado o introdutor do movimento arcadista no Brasil. Influenciado pelas ideias iluministas, ele se envolveu com o movimento da Inconfidência Mineira, onde se tornou amigo de nomes conhecidos, como Aleijadinho e Tiradentes. Apesar de ter sofrido influência barroca, os princípios árcades aparecem nitidamente em seus versos. Suas principais obras são Culto Métrico, de 1749, Minúsculo Métrico, de 1751, Labirinto de Amor, de 1753, Epicédio, de 1753, Obras Poéticas, de 1768, Vila Rica, de 1773 e Poesias Manuscritas, de 1779.